Olá, tudo bem? Aqui é a Fran Aluap e hoje você vai aprender a confeccionar essa linda blusa aqui de frio, super confortável, tá? Ela é unissex, muito quentinha. Então olha aqui, o ponto barra foi feito tanto aqui nessa parte de baixo e no punho. Ele é muito fácil, eu explico tudinho e também eu vou explicar como fazer o crochê circular de forma perfeita, mas assim, bem por cima, tá? Porque tem uma videoaula bem certinha que você clica aqui no card que está aparecendo. Então, agora, olha só como ficou perfeita. E eu quero mostrar também aqui, olha, na emenda, você não percebe, tá? É toda em crochê circular, porém você não consegue ver aonde inicia e aonde termina. Então, agora vamos para a nossa videoaula. Para fazer a nossa blusa, vamos precisar de agulha de 7 milímetros, fita métrica, tesoura para os arremates, marcadores de pontos, no caso serão 3, tá? Utilize 2 de cores iguais e um de cor diferente para facilitar na hora de executar a sua peça. Agulha de tapeçaria e o fio Color Pull. Para minha blusa foi necessário a quantidade de 3 novelos de Color Pull, a cor da sua preferência. Como qualquer peça de vestuário, nós vamos trabalhar sob medida. Então, tire aí a medida da parte da barriga do homem que irá utilizar esta blusa. Lembrando que ela é unissex, também se for mulher pode ser a medida da barriga, tá? E dessa medida você retire 5 centímetros, ok? Por exemplo, se a medida deu de 100 centímetros, você irá retirar 5. Então, você deverá trabalhar com 95 centímetros no cordão inicial de correntes, ok? Porque conforme nós vamos preenchendo com os pontos, ele dá uma alargada. Por isso, descontamos 5 centímetros, ok? Quanto ao material, você poderá substituir por algum outro fio que você queira, que tenha o TX 555,56, ok? Como é uma blusa de inverno, eu optei por esse fio, pois ele contém 18% de lã e o restante em acrílico. Se você quiser trabalhar com outro fio, poderá também, desde que você fique atenta às medidas. Porém, lembrando que você nunca vai conseguir obter o mesmo resultado que este aqui no caso de trocar, tá bom? Para começar, você deverá prender seu fio agulha como de costume, ok? E vai tecer aqui a quantidade de correntes suficientes para chegar na medida em centímetros que você obteve da região da barriga da pessoa que vai ter a blusa. Após você tecer a quantidade de correntes necessárias, claro que você vai medir sempre com estas correntes em repouso, tá? Não estique. Você vai colocar numa superfície plana e vai medindo quantos centímetros você já obteve. Eu estou com a minha peça num processo mais adiantado, então essa etapa vai ser em menor escala, apenas para mostrar como é que eu fiz. Após você ter obtido aí a quantidade em centímetros, você volta organizando para que a sua carreira de correntes fiquem todas para o lado do direito, certinho. Aí você vem na primeira corrente e fecha com um ponto baixíssimo. Nós iremos trabalhar em carreiras circulares até chegar na altura da axila aproximadamente. Então, você já deve aí medir do comprimento que a pessoa quer, tá? Onde ela quer que fique, sob o cós da calça ou mais abaixo, até uns 4 dedos, assim, mais ou menos, antes de encostar na axila, tá bom? Tem que ter ali uma folga. Então, você vai trabalhar essa quantidade que você obteve no comprimento em carreiras circulares. O meu aqui vai dar aproximadamente quase 50 centímetros em altura em carreiras circulares. Então, aqui nessa carreira você sobe com 3 correntes e vai trabalhar um ponto alto em cada correntinha de base. Pegue já aquele fio do início, puxe para o lado
E vá crochetando e já escondendo ele para um melhor acabamento, tá? Já vai arrematando. Então, aqui basta ir colocando em cada elo de corrente um ponto alto. Então, vai ficando assim, olha, eu já vou escondendo o fiozinho aqui por dentro e vou completando com os pontos altos ao redor. Quando eu chegar aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou trabalhar com ponto barra, um por um, tá? Para formar uma espécie de barrinha mesmo na base da nossa blusa. Concluí, dei toda a volta, ficou assim. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, eu conto 1, 2, na terceira. Eu entro e faço um ponto baixíssimo para encerrar a carreira, tá? Ficou assim, dessa maneira. Claro que o seu estará maior. Agora, o ponto barra nada mais é do que trabalhar um ponto relevo pego pela frente e um ponto relevo pego por trás. Então, a gente vai subir aqui da mesma maneira, com 3 correntes, venho aqui neste ponto, entro com a minha agulha aqui pela frente, empurro ele assim e saio aqui do outro lado. E aí, eu pego a volta, né? Pego aqui o meu fio e retorno, concluindo aqui o ponto alto, tá? Ele fica assim. E agora, o próximo será pego por trás. Então, eu laço normalmente, venho aqui por trás, saio com a agulha aqui do lado dele, empurro para trás, venho do ladinho, pesco o fio novamente e retorno. Agora, eu concluo o ponto alto. Então, fica um pela frente e um por trás. Vou seguir assim até completar a volta. Então, sempre lembrando, se eu fiz por trás, o próximo será pela frente. É bem fácil, tá? Eu vou trabalhar 2 vezes dessa maneira. E será como se eu tivesse trabalhado por 3, porque conforme nós vamos trabalhando, a carreira de baixo, ela já vai ficando do mesmo modo que a carreira de cima. Olha só. Fica um pela frente, um por trás e assim vai. Então, faça isso até concluir e fechar aqui com o ponto baixíssimo, ok? Na próxima, será feita a mesma coisa que foi feito agora, tá? Eu vou mostrar para que não fique nenhuma dúvida, mas é a mesmíssima coisa. Então, agora que eu concluí, que eu terminei a volta, fecho aqui com ponto baixíssimo e vou repetir mais uma vez este mesmo procedimento. Então, já sabe, sobe com 3 correntes e aqui você respeita o que você fez na carreira de baixo. Se aqui você fez pela frente, nessa carreira você fará novamente. E aqui, se foi por trás, você repete nessa mais uma vez. Então, aqui eu pego da mesma maneira. E aqui também. Daí, eu pego por trás. E assim, nós vamos intercalando até concluir mais esta carreira. E ficará assim. Então, eu tenho a primeira que foi normal, a segunda que eu comecei o ponto barra e a terceira que eu acompanhei o que eu fiz na segunda, tá? Então, serão um total de 3 carreiras trabalhadas dessa maneira, contando com a primeira que foi normal, tá? Mas visualmente são 3. Então, faça isso e conclua fechando com ponto baixíssimo. Após finalizar, fechar com baixíssimo, ficou assim o aspecto, tá? Então, agora serão trabalhadas carreiras em ponto alto comum. Porém, como nós vamos trabalhar de uma forma circular, vamos trabalhar sempre subindo com apenas 2 correntes e não 3, porque eu quero que fique bem fechadinho, tá? Então, eu subo com 2 correntes e no mesmo lugar onde eu subi com as 2 correntes, eu retorno e faço outro ponto alto. Estas correntes que nós subimos, nós não contamos como ponto. Vamos contar o ponto alto em si, ok? Porque eu quero que fique aqui com o acabamento perfeito, em linha reta, e não daquela forma que ele tende a ir para o lado quando você crocheta em carreira circular e fica com acabamento feio, tá? Já saiu uma videoaula aqui no canal, se você ainda não viu, que eu mostro detalhadamente a diferença, clica aqui nesse card que está aparecendo, tá? E aprenda a fazer crochê circular da maneira correta, para que fique com acabamento perfeito. Então, agora, basta você ir colocando aqui
ponto alto em cada ponto de base. Então, você olha aqui, tem um buraquinho do ponto que tá lá atrás, coloque um ponto. Tem um buraquinho do ponto da frente, coloque neste ponto. Faça assim até concluir. Na hora de fechar a carreira, eu vou mostrar como será de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, agora, para encerrar a nossa carreira, ao invés de você entrar aqui, né, na última correntinha, que no caso seria a segunda, porque eu fiz somente duas. Você não vai fechar aqui, você vem aqui no seu ponto alto e fecha aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Daí vai ficar bem fechadinho. Então, essa carreira foi trabalhada dessa forma tradicional, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Essa segunda carreira, nós vamos fazer o seguinte: você deverá caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto da frente. Eu fechei aqui, deixa eu mostrar bem pertinho. Fechei aqui. O correto, né, o que vocês estão acostumados a fazer seria subir aqui com duas correntes e colocar o ponto alto no mesmo lugar. Como eu quero um acabamento perfeito, eu venho aqui, neste ponto da frente. Então, introduzo a agulha aqui, faço um ponto baixíssimo, tá? E agora sim, eu subo com duas correntes e nesse mesmo lugar eu faço meu ponto alto. Tá bom? E assim eu sigo completando com ponto alto em cima de ponto alto até concluir essa carreira. Na hora que eu for fechar essa carreira, eu faço a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo. Não fecho nas correntes, e sim no meu ponto alto, tá? Terminou essa carreira, você vai fazer a próxima da maneira que você fez a primeira. Sobe da onde você fechou mesmo, com duas correntes e põe o ponto alto. Na próxima, você faz da maneira que eu expliquei dessa daqui, que você caminha para o lado com ponto baixíssimo. Então, lembre-se que uma carreira você faz do modo tradicional e na próxima você faz caminhando com ponto baixíssimo para o ponto ao lado. A próxima tradicional, a próxima caminha com ponto baixíssimo para o lado. E você vai intercalando sempre de uma maneira e de outra. Agora você faz até atingir o comprimento, né, a altura no caso, que você precisa até chegar 4 dedos de distância da axila da pessoa. E vai ficar assim. Aqui onde eu comecei, agora eu tô com a minha peça em tamanho real, tá? Então, aqui o rabicó que sobrou do meu fiozinho, meu ponto barra. E veja como que ficou perfeito, gente. Fica em linha reta. Aqui é a união, tá? Da nossa carreira. Então, olha só. Trabalhando da maneira que eu expliquei para vocês, de uma do modo tradicional e a outra caminhando para o lado, você fica em linha reta, tá? Você não vai ficar com aquele acabamento que os pontos altos caminham para o lado, ficando feia a sua peça. Então, ele fica assim, olha, fica bem perfeito, fica muito bom, muito bonito. Você pode utilizar em todas as suas peças que você trabalhar de maneira circular, essa técnica que eu expliquei aqui, tá? Então, a hora que você atingir o comprimento que você, né, achou melhor, ou o seu cliente, a pessoa que escolheu, enfim, você deve dobrar sua peça certinho mesmo ao meio. Você pega os seus marcadores de ponto e aí você vai marcar, olha, eu recomendo que você pegue 2 marcadores de cores iguais e um de cor diferente, tá? Olha, peguei 2 de cores iguais e um de cor diferente, porque aqui eu sei onde são as laterais e o meio da minha peça que vai ser para o decote. Tá bom? Se você não tiver marcador, pode utilizar pedacinhos de fio colorido, então você utilize 2 da mesma cor e um de cor diferente, tá ok? Então, você vai dobrar a peça no meio e assim, eu não vou falar em quantidade de pontos, tá? É apenas você dobrar mesmo, e aí você vai fazer o seguinte, você vai alinhar, eu dobrei, ficou um ponto bem aqui na quina, onde eu coloquei o meu marcador. E aí, eu tenho este ponto totalmente alinhado com este com este. E assim, você vai segurando, tá? Deixando sempre assim, ó, bem certinho, um paralelo ao outro. Vai segurando e caminhando dessa maneira, vendo se todos estão corretos, até chegar do outro lado. Quando você chegar do outro lado, você vai marcar com o seu
fio ou marcador também o pontinho que você teve lá, tá bom? E aí, depois de fazer essas duas marcações, você tem que fazer a marcação central, tá? Porque essa blusa é em decote V, então você tem que achar o meio dela. Então, você vai pegar, vai juntar aqui essas duas quinas, dobrou novamente, alinhe os cantos, alinhe a barra aqui embaixo, tá? Deixe totalmente alinhado. E quando você deixa bem alinhado, gente, você vai fazer aqui o mesmo processo que eu fiz para achar o canto. Então, você sempre vai vendo se estão todos alinhados, tá? E aí, você vai marcar aqui no meio, com o outro marcador, o seu ponto central. Só de um lado, que é, na verdade, a parte da frente, tá? As costas são retas e na frente é o decote V. Aí, você marca aqui. Ficou na dúvida? Se você quiser contar os pontos, você pode contar. Mas eu recomendo que seja mesmo na fita métrica ou apenas no olho mesmo, que vai dar muito bem. Não precisa ficar preso a contar número de pontos, ok? Bom, como vocês podem ver, a minha ficou com 49 centímetros aproximadamente, tá? De altura. Fui trabalhando da barra para cima até a altura que a pessoa desejar. Então, aqui eu paro e não trabalho mais circularmente. As marcações que eu falei para vocês, era que você dobrasse certinho. E aí, você pegaria, ia vendo ponto a ponto e marcava aqui com fio ou marcador de uma cor e vai até o outro lado e faz o mesmo. Após fazer essa marcação de um lado e do outro, você deverá dobrar ao meio. Você escolhe qual parte você vai querer que seja a frente e qual você quer que seja as costas. Então, eu determinei que essa aqui será a minha frente da minha blusa. Então, eu vou marcar com marcador de outra cor nessa parte aqui da frente. Então, você dobre, alinhe bem o seu trabalho, veja se ele está totalmente alinhado aqui embaixo, nas laterais, em cima, tudo. E aí, você deverá ver, como eu falei lá, pontinho a pontinho, e marcar com o seu outro marcador a parte do meio, tá? Aqui será o meu meio. Esse marcador é importante que seja de outra cor, porque nós vamos trabalhar a diminuição do centro para fora. E as cavas serão sempre em linhas retas. Então, eu com o marcador de outra cor aqui, sei que vou trabalhar as diminuições aqui, formando um V, e aqui será sempre em carreiras retas, que é onde eu tô com o marcador verde. Isso faz com que eu ganhe tempo, sem ter que ficar me orientando, apenas olha a cor do negocinho que eu coloquei, tá bom? É uma dica para facilitar a vida de vocês. Ah, e olha só que bonito que fica esse degradê. Para quem quer saber, eu já estou no segundo novelo, tá? Eu emendei ele, acho que foi na hora que eu cheguei mais ou menos aqui, ó. Por ali mais ou menos, tá? Aqui assim, eu acho, foi quando eu troquei, acabou um novelo, eu tive que ir para o outro. Então, agora, eu vou trabalhar a parte das costas, que são em carreiras de vai e vem, até o ponto verde. Vamos dizer que aqui é o lado A e aqui é o lado B. Então, eu vou caminhar em carreiras de vai e vem, de A para B, de B para A, até obter a altura que eu preciso. Que no meu caso, a cava vai ser de 25 centímetros, tá bom? Se você não sabe se 25 centímetros para você vai dar, pegue uma blusa da pessoa, meça a altura que tem de cava e se baseie por ela, tá? Lembre-se que é uma blusa de frio. Normalmente você estará com outras peças por baixo, então ela tem que ter uma folga maior, tá bom? Depois que eu trabalhar a parte das costas, eu vou trabalhar a parte da frente e vou mostrar certinho, tá? Que um lado é reto e a diminuição como será feita. Então, vamos acompanhar tudinho aqui.
Então, eu deixei o marcador aqui onde vai ser a parte da frente e eu sei que essa é a minha parte das costas. Aqui onde eu marquei, eu vou deixar sem trabalhar. Eu vou trabalhar no ponto de cá e no ponto de cá, tá? Tanto deste lado quanto do outro. Ficará um ponto sem ser trabalhado para aumentar um pouco mais a cava da minha blusa. Como eu resolvi trabalhar primeiro a parte das costas, então eu optei em cortar o meu fio aqui, ao invés de voltar caminhando com ele baixíssimo, eu apenas cortei, tá? Porque da onde eu fechei, a sequência mais lógica seria fazer a parte da frente, mas eu preferi, pela cor que eu tô no meu fio, tudo, eu quero fazer primeiro as costas. Então, eu cortei, se você não quiser, você não precisa cortar, dependendo de onde você tiver terminado. E aqui, como eu falei, não vou trabalhar nesse, vou trabalhar no próximo. Então, com o fio na agulha, eu vou prender ele aqui do lado, um ponto ao lado do meu marcador, faço aqui um ponto baixo e subo 2 correntes, tá? Venho no ponto à frente, faço ponto alto. Vou fazer ponto alto em cada ponto de base, até chegar aqui do outro lado, onde eu tenho outro marcador. Chegando aqui, eu paro um ponto antes de chegar nele, tá? Então, aqui tá o marcador, eu paro aqui. E aí, vou subir com 3 correntes normal, ou 2, você escolhe, porque aqui não é circular, é carreira de vai e vem. E volto, até eu chegar aqui desse outro lado. Quando eu chego aqui, subo normalmente e volto. Então, vão ser carreiras de vai e vem, até obter mais ou menos aí 25 centímetros de altura, a contar dessa carreira, tá? Então, você vai fazer carreiras retas e conforme você for fazendo, você vai medindo aqui. A hora que você tiver 25 centímetros, aí você pode parar, cortar o fio e vir trabalhar a parte da frente. Cheguei no meu marcador, parei um pontinho antes, vou subir aqui, ó, 1, 2, eu vou fazer com 3 correntinhas e vou virar o trabalho para voltar com pontos altos. Então, você vira aí. E agora, basta voltar colocando ponto alto em cima de ponto alto. Não tem segredo, é muito simples, tá? Então, basta você fazer isso até você chegar lá onde você iniciou essa carreira. Olha, tá vendo? É a segunda carreira. Então, você faz isso até chegar aqui onde você iniciou. Quando você chegar aqui, você faz seu ponto alto em cima do ponto alto. E lembre-se de pôr ponto alto aqui na sua terceira corrente, tá? Faz aqui o ponto alto, volta trabalhando da mesma maneira que eu já expliquei. E depois você vai medindo. Veja aí a quantidade que seja necessário para a cava da sua, da pessoa que vai utilizar a blusa. E eu vou subir por 25 centímetros aproximadamente, tá? 25, 26, por aí. Quando finalizar a parte das costas, que são em carreiras retas, você corta o fio. E aí, nós vamos trabalhar a parte da frente, fazendo o decote em V, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, eu já adiantei aqui a parte das costas, tá? Já fiz a costura com um ombro e adiantei uma manga. Deixa eu mostrar como fica a manga aqui. Olha aqui a manga, tá? Vai ficar assim. A parte das costas, vocês trabalham em carreiras de vai e vem, como eu já falei antes. Por aproximadamente, vocês medindo, no máximo, eu imagino que no máximo, até 26 centímetros seja o suficiente, tá? Mas aí você faz, pede pra pessoa provar e você vê se está bom. Olha, o meu, tá aqui o meu alfinete. A carreira de vai e vem começa aqui e termina aqui. Então, eu vou medir pra você ver a medida que ficou, tá? Deu 25, tá? Então, você pode variar entre 24, 25, 26, tá ok? Dependendo, se você quiser que fique mais ajustado, você pode fazer aí 20 centímetros. Então, mas como é uma blusa de frio, que normalmente você vai utilizar algo por baixo, eu recomendo que seja um pouquinho maior para ficar um pouco folgada e mais confortável, ok? Então, trabalhou assim, corta o fio e vem para a parte da frente. A parte da frente, lembra que eu
medi o meio dela e marquei, né? Tá aqui o meu marcador de ponto, que indica aonde é o centro da peça na parte da frente. Porém, a pessoa que vai ser dono desta blusa não quer um decote tão grande, tá? Então, eu fiz aqui algumas carreiras de vai e vem, igual foi na parte das costas, até atingir a altura mais ou menos que ele queria para o decote, tá? O meu aqui eu trabalhei 12 centímetros, tá? Em carreiras de vai e vem. E vai ficar bem pouquinho aqui o decote. Porém, se você for utilizar com uma camisa social, sabe? Que você quer que fique aparecendo como se fosse uma espécie de colete, você deixa o decote bem profundo, bem grandão, desde aqui de baixo. Então, fui subindo em carreiras de vai e vem até a altura desejada, que no meu caso foram 12 centímetros e deram 7 carreiras. E aí, eu parei e comecei a trabalhar apenas uma metade e depois eu vou trabalhar a outra metade. Então, olha só. Aqui que eu falei pra vocês, eu vou até trazer o meu marcador de ponto aqui pra cima, tá? Então, você faz a marcação novamente no meio da peça, quando você atingir a altura que você quer aqui. E aí, você vai fazer apenas a diminuição daqui do centro. A outra parte, você sobe em carreira reta, tá? E aí, depois, nós fazemos a costura com a agulha de tapeceiro pelo avesso. Então, aqui, olha, é o que eu falei de ser duas cores o nosso marcador, é para eu saber que a hora que eu tô na cor, no meu caso, salmão, é a parte que eu faço diminuição. E a hora que eu tô no meu marcador de verde, é só subir reto, tá? Então, eu vou prender aqui o meu fio para continuar. Quando você fizer a primeira parte, ok, né? Você subiu aqui. A hora que você vai fazer a outra metade, você tem que prestar atenção à sequência que você fez aqui. No caso, aqui é o meu direito, então eu vou prender aqui e começar daqui mesmo para lá com o direito para mim. Se por acaso aqui eu tivesse com ponto do lado do avesso, eu prenderia aqui do outro lado para trabalhar pelo avesso nessa primeira carreira, tá? Então, eu prendo o fio aqui na agulha e faço um ponto baixo, tá? Para iniciar. E pro meu decote, eu vou trabalhar... Deixa eu dobrar assim para vocês verem melhor. Eu vou trabalhar no mesmo ponto aonde eu parei, tá? Na marcação. Então, eu trabalho pra cá e pra cá, no mesmo pontinho. Então, introduzo a agulha, segura o fiozinho pra cá pra já ir fazendo arremate, puxou lá atrás e faz um ponto baixo, ok? Sobe com 2 correntes, que aí nós já temos a altura do nosso ponto alto. Aqui, essa primeira carreira, você não vai fazer diminuição, você vai apenas preencher com ponto alto em cada ponto de base. Então, olha, você entra aqui no ponto, você tem de base e faz seu ponto alto. Até chegar aqui no último ponto. Quando eu chego aqui no meu último ponto, olha, ponto em cima de ponto, eu vou subir a carreira. Então, são as 3 correntes para virar meu trabalho. Virei e volto preenchendo o ponto alto até chegar aqui próximo do marcador laranja. Então, agora que eu tô chegando aqui próximo do meu marcador salmão, laranja, eu vou apenas colocar o ponto aqui no meu penúltimo ponto, tá? Eu não vou fazer o último. Então, eu prendo aqui e pronto, deixo sem fazer esse daqui. Vou subir normalmente com 3 correntes, vou virar e vou fazer a diminuição agora na volta, no início da carreira. Sempre que eu estiver aqui do lado desse marcador do centro, né, o salmão, eu faço as diminuições, seja no final ou no início da carreira, tá? Então, eu diminuí aqui, deixando sem fazer, vou diminuir agora na hora que eu começo. A minha diminuição aqui no começo, costumo trabalhar dessa forma aqui, ó. Eu vou entrar neste e no próximo ponto e vou fazer apenas metade do meu ponto alto. Dessa maneira, ó. Entro, faço metade do meu ponto e não finalizo. Seguro aqui uma laçada. Venho para o próximo ponto fazer o outro ponto também pela metade.
E vou ficar assim, olha, tem 3 laçadas na minha agulha. Agora, retiro todas de uma só vez. Pronto. Aqui ficou uma diminuição. Agora, eu retorno, caminhando com ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no último ponto aqui da carreira. Lembrando que aqui você deverá colocar na terceira correntinha o seu ponto alto, tá? Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, tá? E agora, basta subir normalmente, gente. Vai voltar preenchendo com pontos altos até a hora que você chegar aqui no final. Eu vou mostrar como eu vou fazer, porque como nós tivemos aqui a diminuição, pode ser que surja alguma dúvida. Então, eu vou mostrar para que não fique nenhuma dúvida e você possa executar sua peça tranquilamente. Então, agora eu só vou caminhar até chegar aqui com pontos altos. Então, agora que eu cheguei aqui, voltei caminhando com os pontos altos, tô na parte que tem que fazer diminuição. Basta eu ignorar o último ponto. Eu prendo aqui onde foi feita a diminuição, tá? Que os dois viraram apenas um, então eu entro com a agulha aqui e faço o último ponto alto, tá bom? Subo normal e faço daí a diminuição aqui do começo, que é de fazer meio ponto num ponto, a outra metade no outro e retira tudo. E aí segue com ponto alto até o final. Você vai fazer dessa maneira até você atingir a mesma medida que você teve, né? A mesma quantidade de carreiras que você fez para as costas, tá? Então, você vai fazendo, vai comparando aqui, olha. Tô quase chegando. São 5 carreiras para mim de diminuição que eu tenho que trabalhar, tá? Pra ficar igual a este lado aqui. Ó, aqui tá a junção, então, é 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, vou fazer desse lado também. Já fiz 1, 2, 3, 4, estou na última já, na 5ª carreira. E aí, eu vou mostrar como eu vou fazer a costura, tá bom? Então, faço isso aqui até o final. Terminei aqui, fiz as minhas 5 carreiras, igual fiz desse lado. Veja que ficou um decote V pequeno, tá bom? Apenas para ser um detalhe. Depois a gente vai trabalhar aqui nele, para acabamento. E aqui, finalizei. Vou fazer uma correntinha, alongar o fio e cortar. Agora, na hora de alongar, você já alonga para sobrar, para você costurar, tá? Então, aqui eu costumo fazer assim, olha. Eu puxo a quantidade, ó, como eu tô com fio duplo, eu puxo já o tamanho que é e vou cortar aqui fora. Aí, eu só puxo aqui. Pronto. Tem o nozinho e basta costurar. A costura, ela é muito simples, tá? Então, você vai usar a agulha de tapeçaria. Vai passar aqui nesse fio que você cortou agora. Vai virar sua blusa para o lado do avesso, tá? Ela não tem bem certo o avesso e direito. Porém, eu costumo me basear quando a peça é dessa maneira. Aqui, pelo início, onde eu fiz as carreiras circulares, eu vejo onde estou com o direito. E é aqui que eu vou considerar como sendo o meu lado direito, tá? Que é a maior parte da blusa. Então, eu vou virar aqui a minha. Já virei minha blusa pro lado do avesso. O que você fez desse lado, você tem que fazer do outro, tá? Por isso que eu já tava com aquele lado adiantado e vim mostrar aqui desse pra você. Então, você agora vai alinhar certinho os pontos para a costura. Daqui mesmo onde que eu tô, embora eu esteja com o fio de cor escura aqui, mas vocês vão compreender. Eu vou trabalhar sempre na laçadinha que é de dentro, tá? Dessa daqui que vocês estão vendo. Aqui eu entro aqui e nesse também, tá? Sempre na laçadinha que é a de dentro. Olha, tem a laçadinha de fora. Laçadinha de fora. E a laçadinha de dentro, sempre pra cá. Então, eu vou alinhar aqui certinho os pontos e pego aqui. É aquela costura bem básica, tá? Como se fosse um alinhavo. Antes de você costurar e arrematar, fica aí uma dica. Alfinete, tá? E peça para a pessoa provar para você ver se o tamanho da cava ficou bom, se tudo ficou de acordo com o que o seu cliente ou a pessoa que vai adquirir a blusa quer.
Aí sim você parte para a costura definitiva. Então, passei pra cá, eu venho na próxima, sempre assim, ó, um de frente com o outro, tá? E passo aqui a costura. Não aperte muito essa costura, ok? Você deixa ela levemente folgada, não tão folgada. Na medida certa, olha, se eu apertar muito, vai estrangular e vai repuxar. Então, eu deixo assim, tranquilo, sabe? Vai fazer isso aqui, até chegar aqui no finalzinho do decote. Lembre-se de não pular nenhum ponto, tá? Fique sempre atento se você está costurando todos. Olha, aqui eu já fiz o penúltimo e vou prender o último. Nesse último, eu já gosto de fazer assim, olha. Sabe? Dá um nozinho. Aí, eu retorno aqui nesse da frente. Faço outro nozinho, só por garantia mesmo, tá? Ó. E posso esconder o meu fio aqui entre os pontos, tá? E você pode fazer mais nozinhos se você achar necessário. Aí, depois eu escondo o fio. Aqui é a costura no avesso. Tá vendo como que ficou? E do lado do direito, ela fica assim. Fica bem certinha, tá? Então, finalizou as costuras, volte para o direito com a sua blusa. Uma coisa importante que você não pode esquecer é de ver se o tamanho que vai ficar aqui, se vai passar na cabeça da pessoa, tá? O meu aqui ficou bem assim, certinho, pra ficar bem próximo ao pescoço. Olha só, são 15 centímetros, fica bem justinho, tá? Mas você tem que pedir para a pessoa provar. Se for o caso, você faz o decote que é um pouquinho mais profundo, que consequentemente ele vai abrir mais, tá bom? Ou caso você queira, você pode fazer aqui mais um ponto de diminuição para abrir mais. Então, tem que ir provando. Para você fazer a manga agora, é necessário também que a pessoa prove, para que você veja aonde vai acabar essa região aqui da cava. Porque daí você vai pegar a sua fita com a pessoa vestindo a blusa e vai medir a partir daqui, aonde finalizou, onde tá no ombro da pessoa. Vai passar no braço dela. Então, você vai pedir para a pessoa dobrar, como tá aparecendo aqui na imagem, tá? E vai passar a fita métrica ali por trás do cotovelo, até chegar naquele ossinho do pulso, tá? Do punho. Porque assim a manga não vai ficar curta e nem muito comprida, vai ficar na medida que tem que ser. Mas tem que provar a peça para você ver onde que tá acabando no ombro. Então, você vai medir e ver quanto que você vai ter que trabalhar de comprimento. A manga da minha blusa que eu tô fazendo aqui, ela vai dar aproximadamente 72 centímetros de comprimento, contando com essa região do ombro. Porém, como eu estou dizendo para você pedir para a pessoa vestir e você vai medir a partir daqui, a minha, a partir daqui, a hora que eu medi lá no braço da pessoa, fazendo a curva, tudo, me deu 52 centímetros, tá? Desses 52, você desconta a medida em centímetros que vai ser do punho. Que no caso, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui da barra, que são 5 centímetros no meu caso, que eu vou descontar daquela medida. Vou dar uma dica agora. No caso de você querer fazer as duas mangas assim, mais próximas uma da outra, de sequência de cores. Então, aqui, essa manga que eu já fiz, ficou esse cinza mais claro, depois cinza mais escuro, esse aqui que é o verde musgo e depois o claro. Como eu já fiz todo esse lado da blusa, só falta fazer agora a manga e aqui o contorninho do decote, eu já estou no meu terceiro novelo. Então, é uma dica que eu vou dar. Caso você queira, você faz assim, senão você continua com o fio de onde você estava. Eu vou ver aqui, na sequência de cores, qual que iguala com a deste lado. Então, nesse caso, é esse aqui, olha. Então, eu vou remover do meu novelo essa primeira camada
até chegar nessa daqui. Isso é totalmente opcional, tá? Olha, você vai puxando assim e você vai deixando só a cor que você quer. Olha, removi toda a cor clara, tá aqui, e agora já tô com a minha cor que eu quero. Então, eu corto o fio, eu corto onde eu quero e vou usar a cor que eu desejo. Se eu precisar de mais fio, ele tá aqui, basta eu emendar, tá bom? Então, eu deixo ele em reserva. E agora sim, eu vou com a mesma cor de fio que eu iniciei do outro lado, tá vendo? Pra ficar mais harmônico. Pra fazer a manga é bem simples, você vai prender o fio na sua agulha, que nem a gente fez aqui no decote, tá? Pra prender com um ponto baixo e subir com as correntes. Pra fazer a manga, você prende, você tá vendo sua blusa aqui, olha, aqui tá o decote, você vai prender na parte de baixo da axila. Eu coloquei um papelzinho aqui, ó, pra você poder ver bem que é aqui a região da cava, tá? Senão fica com crochê embaixo e acaba confundindo. Aqui, vocês lembram que nós deixamos um pontinho sem fazer? Então, é exatamente nele que a gente vai começar. Você vem aqui e prende com um ponto baixo nele. Faz 2 correntes. E o fio já está preso para nós começarmos com a nossa manga. Essa manga será trabalhada em carreira circular até o punho. Ela será feita diminuição em todas as carreiras, tá? Exceto essa primeira, que é onde eu faço a preparação dela. Depois, todas as demais terão diminuição e somente no punho será apenas o ponto barra de 1 por 1. Lembrando que você vai ter que pedir para a pessoa ir provando, para não correr o risco de ficar muito largo ou muito justo. Então, aqui vai ser trabalhado da seguinte maneira. Prendendo esse ponto sozinho, e aqui já começa a carreira que sobe com pontos altos, igual nós temos desse outro lado. Você deverá fazer aqui na base do ponto, um ponto, tá? E na hora que você estiver voltando, você também vai fazer aqui na base desse ponto, outro ponto. Então, eu entro aqui, coloco o meu pontinho alto e venho agora na lateral do ponto que está subindo. Em cada ponto alto que eu tenho na lateral, eu coloco 2 pontos altos. Assim. Então, eu venho para o próximo e coloco 2. Sempre vou colocar de 2 em 2, tá? E ele vai ficando assim. Quando eu chegar aqui em cima, na parte do ombro, eu faço a mesma coisa. 2 aqui e pulo para esse lado e 2 aqui. Vou colocando de 2 em 2, seguindo, até chegar aqui embaixo, onde eu falei que você deverá colocar outro pontinho alto aqui e vai fechar com um ponto baixíssimo na sua terceira correntinha. Prontinho. Acabei de dar toda a volta aqui. Ficou assim. Tá vendo? Fiz aqui no pezinho do ponto alto que eu subi e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ok? Essa carreira é normal, sem diminuição, sem nada. Agora, eu vou trabalhar na manga da mesma maneira que eu trabalhei no corpo. Lembra que eu fazia uma carreira do modo tradicional e a outra um pouco diferente, de caminhar com ponto baixíssimo para frente, que é para ficar em linha reta o acabamento de quando a gente trabalha com os pontos altos? Então, eu vou repetir aqui e, junto com isso, fazer diminuição. Então, aqui eu subo com 2 correntes. Essa primeira eu vou fazer do modo tradicional. Então, eu entro aqui no mesmo lugar e faço o meu ponto alto, certo? Vou trabalhar diminuição toda vez que eu começo a carreira. Então, é aquela diminuição que vocês já estão acostumados. Todo mundo sabe que eu gosto de fazer, que é de trabalhar metade, metade do ponto e depois fecha tudo junto. Então, entro no próximo, faço metade, entro no próximo, faço metade e retiro tudo de uma só vez. Aí fica assim. Agora, basta preencher com ponto alto em cima de ponto alto, até você contornar tudo que você já fez.
Quando você chegar aqui no final, você vai fechar no ponto alto e não na correntinha, tá bom? Essa carreira foi normal, então a próxima será da maneira diferente, que eu vou mostrar, caso você já tenha se esquecido. Acabei de dar a volta, fecha aqui no ponto alto e ficou assim. Essa carreira foi normal, então a próxima é diferente. E o que é o diferente é nós caminharmos com ponto baixíssimo para o ponto da frente, aqui do lado. Então, eu venho aqui com baixíssimo e daqui sim eu subo 2 correntes e faço ponto alto aqui dentro. Então, agora eu vou fazer a diminuição novamente, como eu fiz na carreira anterior. Então, eu entro aqui, faço meio ponto, venho no da frente, faço a mesma coisa, as 3 laçadas e retiro todas de uma só vez. E aí, sigo normal com ponto alto em cima de ponto alto. Você, a hora que chegar aqui no final, você deverá se lembrar que você caminhou para o lado. Então, deixa eu mostrar assim. Olha, como você caminhou para o lado, você tem um ponto aqui te esperando para fazer, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui e vou mostrar para você como encerra a carreira quando você começa caminhando para o lado. Agora que eu fiz aqui os pontos, cheguei no final da carreira. Se eu vir apenas e fechar, fica um buraco, tá? Então, não tem como você esquecer que tem um pontinho aqui te esperando para fazer, tá bom? Então, aqui estão as 3 correntes e o ponto alto está aqui. E eu vou fazer o ponto no meu ponto alto. E agora sim eu fecho no ponto alto que está me esperando. Ok? Fica assim. Essa carreira agora será da forma tradicional, então basta subir daqui mesmo as 2 correntes e no mesmo lugar fazer o ponto alto, fazer a diminuição, seguir com pontos altos por toda a carreira e vai finalizar como de costume. Então, você vai chegar aqui no final, vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, o seu último ponto alto, e fecha aqui com baixíssimo no seu ponto alto do lado das correntes, ok? Então, lembrando, aqui carreira normal, aqui diferente, aqui normal, então a próxima é diferente. E assim você vai intercalando, fazendo sempre a diminuição aqui no início e lembrando da medida que você tirou após o ombro, tá? Então, você vai continuar trabalhando dessa maneira que eu expliquei, com as diminuições, tá? Até atingir o comprimento que você mediu lá da pessoa e vai fazendo. Lembrando que o punho, a medida mais ou menos, sempre fica de 10 a 15 centímetros, tá? Aqui. Então, você vai fazer a diminuição até chegar nessa medida mais ou menos. O meu, eu cheguei aqui em... Aqui já é a carreira do punho, que eu adiantei. Então, aqui é a minha última carreira com diminuição. Minha última carreira com diminuição, olha, chegou em quase 15 centímetros, tá? E se você chegar em 15 centímetros, ou em 10 ou 12, enfim, bem aqui antes, fazendo da forma que eu expliquei de diminuição, aí você continua reto, tá? Não continua diminuindo, que senão a mão da pessoa não vai conseguir passar aqui e não vai ficar confortável. Então, o máximo, quer dizer, o mínimo, a medida mínima que você pode obter é de 10 centímetros. Olhando assim, tá? Lembrando que a circunferência seria 20. A minha manga, olha, daqui da onde eu vou puxar assim pra você ver bem onde eu fiz a emenda. Daqui, a primeira carreira, até chegar aqui na parte que a gente para de fazer a diminuição, eu obtive 40 centímetros, tá? É aqui. E foram total de 24 carreiras que eu precisei. Mas lembre-se que é tudo sob medida, tá, gente? E aqui é um tamanho G, até um GG pode ser que sirva. Agora, para fazer o punho, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na barra, tá? Então, a primeira carreira, você vai trabalhar apenas com ponto alto em cima de ponto alto. Você vai colocar o pontinho alto em cima de cada pontinho alto.
não precisa mais modificar a forma de pegar e ir para o lado, nada. Faz da forma tradicional essa carreira, tá? Fechou aqui, você sobe com as duas correntes, coloca o ponto alto e segue colocando ponto alto em cada um, até você completar. Aqui a hora que eu completo a minha carreira todinha em ponto alto, sem diminuição, sem nada, eu fecho aqui no ponto alto com um ponto baixíssimo, tá? Lembrando que são 3 carreiras, eu já fiz a primeira, agora eu vou fazer mais 2 e aí eu finalizo o meu punho. Vou subir aqui com 2 correntes e vou trabalhar aqui este ponto pego por trás. Tanto faz, tá? Eu optei em pegar por trás, você pode pegar pela frente. E é aqui que eu vou fechar depois a próxima carreira, tá bom? A gente sempre vai ignorar as correntinhas. Se esse eu fiz por trás, esse eu faço pela frente. Então, eu passo por aqui e trabalho o ponto alto relevo. E assim nós vamos seguindo, alternando entre um pela frente e um por trás. Igual a gente fez lá na nossa barra de início. Então, você vai trabalhar assim, olha, até dar toda a volta aqui. E daí você vai fechar. Então, aqui eu vou encerrar, tá? Coincidentemente, os dois ficou com um ponto para trás, mas não tem problema, tá bom? Vou fechar aqui mesmo assim. Agora, no ponto alto relevo que tá lá por trás, eu ignoro as correntes e faço aqui, tá bom? Vou repetir o mesmo procedimento, 2 correntes para subir e vou fazer o mesmo que tá na linha de baixo, agora na linha de cima. Então, se aqui é por trás, eu repito por trás. Se aqui é pela frente, também faço pela frente. E faço assim até dar toda a volta de novo. Vou fechar com ponto baixíssimo, igual a gente acabou de ver. Aí você faz aquela correntinha, alonga seu fio, pode cortar e arrematar como sua preferência. Após feito isso, a gente vai fazer o contorno ali na parte do decote e a sua blusa já estará finalizada. Lembrando que essa aqui é uma blusa que ela ficou bem unissex, então tanto faz se homem ou mulher for utilizar, tá? É que eu sei que aqui no YouTube não tem muitas peças masculinas, por isso que eu quis trazer essa aqui pra você. Então, vamos agora eu vou finalizar aqui e a gente vai pra parte do decote. Finalizando aqui com você, pra não ficar dúvida. Acabei minha carreira, fecho aqui com baixíssimo, uma correntinha, alongo, posso cortar e arremato como preferir. Vai ficar assim a parte do punho, tá? Depois de terminada, a última carreirinha aqui em cima ficou com quase 11 centímetros, tá vendo? Que é a medida que eu falei pra vocês. Então, se você resolver parar com 10 aqui ainda, aqui vai ficar um pouco menor. Então, tem que certificar que vai passar na mão da pessoa. Então, agora pro decote, então eu vou seguir com o fio que eu estava aqui mesmo, que é o mesmo que ficou na cor do punho, da barra, tá? A cor clara. E vou fazer o contorno aqui do nosso pequeno decote, que quase não dá pra ver que ficou em V, né? De tão pequeno que a pessoa optou. Mas, como eu disse, pode ser maior e fica até mais legal, gente. O meu novelo, ó, do terceiro novelo ainda tem tudo isso aqui. Tem a parte escura e tem a parte clara aqui de dentro. Fora que tem mais um tanto ali que eu já retirei na hora que eu fiz umas trocas de cores. Aqui eu vou fazer apenas um acabamento com ponto baixo, sem nenhum segredo, tá? Então, eu vou prender aqui o fio na minha agulha. E vou fazer um ponto baixo bem aqui, ó, no centro, tá vendo? Onde a gente pegou de um lado, pegou do outro, tá assim um buraquinho grande, é aqui mesmo que eu vou entrar. Puxo. E faço um ponto baixo. Esse fiozinho eu já puxo pro lado pra ir arrematando, conforme eu for fazendo. Então, aqui, olha, gente, eu fiz ponto baixo, vim pra lateral, faço 2 pontos baixos. Na base do meu ponto, olha, eu vou colocar um ponto baixo também, tá? Então, você vai ver aí, ó, 3 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto, faço 2, e aí no pezinho do ponto que tá aqui de cima, ó, eu faço outro, então ficam 3. Vou trabalhar assim até completar a volta e depois eu fecho com um ponto baixíssimo aqui e aí sim estará finalizada. Se você quiser fazer mais carreiras para tentar fazer uma golinha que dobre, pode tentar. Eu não vou fazer aqui. Ah, aqui na parte de trás, você vai colocar o ponto em cima de cada ponto que você tem.
tá? Que aqui a gente tava trabalhando na lateral. Aí, olha, eu fiz aqui o contorno dessa forma que vocês estão vendo, tá? Voltei caminhando da mesma maneira que eu iniciei. Fechei aqui com ponto baixíssimo, já cortei meu fio. Fiz uma correntinha, alonguei, ó. Agora só basta eu esconder esse fio. Deixa eu pôr aqui atrás. Vai ficar assim, olha, a parte da golinha, tá? Se você quiser trabalhar mais carreiras, fica à vontade, gente. Só certifique-se de que a largura, que assim na hora que a pessoa vestir, tá dando. Então, outra coisa, não aperta esses pontos que você vai trabalhar, porque senão vai ficar assim e nenhuma cabeça vai passar, tá bom? Então, falta só agora fazer todos os meus arremates. Você faz aí o teu. Sobrou bastante fio. Aí, lembra que eu removi aquela parte clara? Eu não usei ela. Ela está aqui, ó, todinha. Do jeito que eu tirei aquela hora, olha, ela está aqui. E mais essa bolotinha que eu tinha tirado de uma outra parte. Então, sobrou tudo isso aqui, olha, de fio, gente. Bastante coisa ainda, tá? Não sei o que dá pra fazer com esse restinho, mas enfim. 3 novelos deu e sobrou bastante. Era uma blusa tamanho G, GG, por aí. Espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo se você gostou, se você quer mais aula, assim, que seja de peças unissex, porque o crochê, ele é muito bem-vindo para todos os sexos, né? Não é só mulher que deve usar, todo mundo deve usar o crochê. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te peço que se inscreva, deixa aquele like, comente alguma coisa aqui embaixo para eu saber que você viu esse vídeo, tá? Porque eu vejo todos os comentários, nem que seja uma carinha, um coraçãozinho, gente. Eu adoro ver que vocês viram, que vocês foram notificados pelo YouTube. E aí eu vou continuar produzindo conteúdo para vocês com muito amor, com muito carinho, tá bom? Então, meu grande beijo para todos vocês e o meu muito obrigada, tá? E agora vejam mais fotinhos aí da nossa peça. Tchau!